Gente, não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos para outros. Em primeiro lugar, começou a ver os nossos vídeos, vamos curtir, né, os nossos vídeos para ajudar o nosso canal, né, Oráculo do Céu, a Graça Revelada, né, ajudar no sentido de ele prosseguir, de alcançar mais pessoas, né. Se inscreva em nosso canal, se você ainda não se inscreveu, mas compartilha com outros para que outros venham se inscrever. Entende? E comente, pode comentar nos nossos vídeos o que está entendendo, se está sendo bom, se não está sendo bom, entendeu? Para que tudo, vocês curtir e comentar é o que nos impulsiona, né, para frente, entendeu? Me preste atenção, né? A gente gostamos de estudar, eu acredito que você também gosta, né, de compreender. E durante muitos anos eu até compreendi, né, conheci, como o Jorge disse, né, conheci a Deus de ouvir falar. Mas depois, assim, pesquisando, estudando com, né, aqui e ali, comecei um maior entendimento pelo professor teólogo Antônio Fonseca, e depois de algum tempo, né, eu estudando a hermenêutica é forma de interpretação, eu comecei a estudar, né, com a professora, que ela é professora de interpretação do Hebreus, né, do hebraico, né, para a nossa realidade. Então, porque muita coisa, eu aprendi que muita coisa que nós às vezes entendemos apenas na nossa linguagem, né, não é aquilo que o autor quer passar, né, não é o que o autor, e nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do que o autor, né, quer passar, não de entendimento humano, né, porque muitas das vezes a gente vê, às vezes nós fazemos isso, né, lemos um texto, mas sem conhecimento nem do texto, nem do contexto, apenas pelo aquilo que está escrito no texto, esboçamos muitas outras tipos de compreensão, que não é do texto exatamente, literalmente, entendeu? Então comecei a entender, né? Também assim, depois comprei alguns livros, muitos outros livros complementares, né? Principalmente para entender, né, essa escatologia, comprando os livros, né, de Flávio Joséfo, não é verdade? As Guerras dos Hebreus, e eu tenho 3 livros, né, dele. Então comecei a entender, principalmente quando se estuda as Guerras dos Hebreus, nós compreendemos, né, a interpretação de Mateus 24, do livro de Apocalipse, muita coisa nós passamos a compreender, entendeu? A forma de interpretação que está interpretada. Então começa a vir uma outra luz, né? Então, assim, depois, assim, estudando com a professora Carla, né, que ela é professora como é que fala, né? Para assim, traduzir, para tradução, eu esqueci agora a palavra que eu queria falar. Mas, enfim, nós compreendemos, não é verdade, a verdadeira tradução, né, do que foi nos traduzido para a nossa compreensão, a verdadeira palavra de Deus. Por isso, João 17:17, santificam-os na verdade, a sua palavra é verdade. Eu ali no livro de João, né, porque já fizemos um estudo sobre isso, já falei sobre isso, que o verdadeiro evangelho, os 4 evangelhos, foi apenas por João, né? Foi apenas João que trouxe, né? João que deixou, ele foi o único apóstolo que ficou vivo para ver a conclusão de tudo aquilo, né, que Jesus pregou, né, que se concluiu no ano 70 DC, e começou da cruz até o ano 70 DC, e João foi o único que escreveu, João Marcos, né, que Marcos é o mesmo João. Então João Marcos foi o único que escreveu os verdadeiros evangelhos, né? Mateus apenas ele escreveu sobre a genealogia, né, sobre de Jesus, porque Jesus era judeu, então ele escreveu sobre a linhagem, né, dos judeus. Era costume dos judeus fazer isso, né? E Lucas, nós sabemos que faz parte, então, Lucas também, né, Mateus e o livro de Marcos, né, são evangelhos sinóticos, então não faz parte do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é João Marcos, né?
mas ele escreveu 1ª, 2ª e 3ª João e o Evangelho de João. Esse é o verdadeiro Evangelho, né, que foi ali trazido para judeu, para circuncisos e incircuncisos, entendeu? Me preste atenção. E assim foi um novo apóstolo, né? Que apóstolo Paulo, né? Foi assim enxertado para trazer para a realidade universal, né? Então sabemos que Lucas, né, faz parte do quê? Do Evangelho Sinótico, porque, entendeu? E porque ele apenas é um pesquisador, um historiador, médico, né, que fez toda a pesquisa para o quê? Para Teófilo, né? Então o livro de Lucas e o livro de Atos, né, é um apanhado todo para Teófilo, entendeu? Minha presta atenção. Então vamos nessa compreensão, vamos curtir os nossos vídeos, vamos continuar estudando um pouquinho mais, entendeu? Que assim nós compreendemos para poder compartilhar, não é verdade? Presta atenção, hein? Beijo no coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Sem mais delongas, eu vim trazer para vocês um pouquinho mais de entendimento, né? Que nós alcançamos aqui pelo livro de Efésios hoje, para nossa reflexão. Preste atenção, entendeu, menina? Preste atenção. Então estamos falando para nosso entendimento que nós, né, somos nação de Deus hoje, né, enxertado na nação de Israel pela cruz. Então nós não precisamos viver de tradição, fazer ordenanças, rudimentos, regras, né, de coisas de Israel, dos hebreus, porque eles foram, né, o povo da promessa. João 3,16 foi cumprido na cruz, né? A promessa foi para eles, não é verdade? Preste atenção. Então nós fomos enxertados o quê? Sim, não por todas aquelas profecias sobre a promessa, né, que veio de Gênesis até Malaquias, né? Que ali foi cumpriu-se o quê? Aquela revelação a Israel. Ele foi para Israel. Próprio Jesus mandou pregar para quem? Para as ovelhas da casa do Pai, de Jerusalém, lá da casa do tesouro, né? Porque era somente para Israel. Então nós temos que compreender. Vamos ver agora nesses uns versículos aqui, entendeu? Que nós não precisamos fazer coisas que eram só de hebreus, né? Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa era só para quem? Quem comemorava a Páscoa? A ordenança da Páscoa. A Páscoa, né, foi a saída lá do Egito. Foi para quem? Foi para os hebreus. Então, lá em Números, me lembro agora o versículo, mas no livro de Números está escrito lá, entendeu? Que a Páscoa era só para os hebreus, não era para estrangeiros, entendeu? Então, tudo que se relaciona nisso aí, entendeu? Foi no pacto lá antigo. Então, nós vivemos depois da cruz. E nós fomos enxertados depois da cruz em diante. Então, olhando, vamos prosseguir para o alvo, para aquilo que foi nos posto, entendeu? Preste atenção, hein? Então, vamos ver, né, sobre aqui, que exatamente no capítulo 2, no capítulo 3, e aqui no capítulo 4, né, fala sobre a unidade da fé, né? Tanto a nação dos hebreus, né, dos judeus e Israel, a mesma coisa. Então, todo aquele povo, né? Preste atenção. Lembre-se que Jesus também foi judeu, né? Ele veio para aquela nação. Preste atenção. E nós que fomos enxertados, esse povo depois da cruz, e todos pela fé. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Entendeu? Tanto os judeus quanto nós estrangeiros, os estrangeiros, é unido o quê? Pela fé. Então temos que viver na unidade da fé, do amor da cruz. Então nós não vivemos pelos rudimentos de tradição. Entendeu? Presta atenção. Então aqui, ó, no capítulo 4 de Efésios, traz para nós a unidade da fé. Né? Paulo diz assim, ó, por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira que digna da vocação
a que foram chamados com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros o que? Em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, entendeu? Há somente um corpo, um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Aleluia. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Nós, cristãos, não temos nada a ver com a aliança dos circuncisos, né? Dos judeus. Nós éramos estrangeiros, pelos gentios. Os gentios e os judeus só foram unidos o quê? Pela cruz. Então nós, estrangeiros, somos unidos na nova aliança, depois da cruz, né? Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram os gentios em carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulavam que? Circuncisos. Aliançados eram os circuncisos, não os incircuncisos, que é feito o que? Na carne, pelas mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo. Né? Está falando aqui para quem? Para os incircuncisos, para os cristãos, né? Hoje, para aqueles que não foram nunca aliançados, né? Na aliança dos hebreus. Separados da comunidade de quê? De Israel. Nós nunca fomos aliançados na comunidade de Israel. Porém, as escrituras eram todas para Israel, né? E estranhos o quê? As alianças da promessa. A promessa era para Israel. Não tendo esperança, né? E sem Deus no mundo. Mas, né? Quando fala Deus no mundo, fala assim, governo, né? Aliança. O modo de governar foi por alianças. E foi o quê? Foi o quê? Para Israel. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, né? De dois povos, né? Dos circuncisos e incircuncisos, Ele fez uma só, né? Ele fez uma só nação, um só povo, né? E na sua carne derrubou o quê? A parede, o quê? De separação que estava no meio, né? A inimizade. Cristo aboliu a lei. Cristo aboliu a lei. Romanos 10:4. Não temos nada a ver com nada que foi da lei. Que a lei foi para Israel, os circuncisos, né? Não temos nada a ver, né? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de quê? De ordenanças. Né? Nós não estamos no tempo das ordenanças. Romanos 10:4, fim da lei foi Cristo. Para que dos dois, né, criasse em si mesmo uma nova humanidade, entendimento, né? Nova humanidade, um novo entendimento, um Romanos 12, né? Um novo culto de transformação, transformando a mente, fazendo o que? A paz. E o que? Reconciliar-se o que? Ambos em um só corpo com Deus, por meio o que? Da cruz, destruindo a inimizade por meio que dela. Pai seja convosco, Efésios 2. A vocação dos gentios, né? Os estrangeiros, os cristãos hoje, né? E o apostolado de Paulo. Sabemos que foi endereçado a Paulo, né? Trazer o evangelho universal. Por essa razão, Paulo, né?
primeiro, o prisioneiro, né? O primeiro prisioneiro no Evangelho, na verdade, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, né? Aqui Paulo estava falando para os estrangeiros, aqueles que não eram aliançados. Se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça, né? Da nova aliança. Né? Dispensação e aliança é a mesma coisa. Da aliança, da graça de Deus, a mim confiada, foi confiada a Paulo, né? Está em 2 Coríntios 3 e 1 Coríntios também 3. Então, de Deus a mim confiada em favor de vocês, né? Pois segundo uma revelação me foi dada a conhecer o que? O mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, né? Presta atenção, hein? Fui levado que ao terceiro céu, lembra? E trouxe palavras que é difícil de falar. Mas versículo 4. Ao lerem o que escrevi, poderão entender, né? Entender o que? A minha compreensão. Compreensão de quê? Das profetas, das profecias, das escatologias já consumadas? Não. Do mistério de Cristo, ao qual em outras gerações, né, as gerações passadas, que não foi dado a conhecer. Mas nós agora temos o dever de conhecer, né? Não foi dado a conhecer aos filhos, né, dos homens, como agora está sendo revelado, né? Só não presta atenção quem não quer. Como agora foi revelado que aos seus santos, seus separados, né? Presta atenção, hein? Apóstolos e profetas, o que? Pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cooperadores, né? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo, né? Que agora é uma nação só, separada, e separada pela fé, pelo Espírito, não por ordenanças, por mandamento, por regras, por tradição de homens, né? Coparticipantes o quê? Da promessa já concluída, consumada. Jesus falou, está consumado. João 3,16 foi consumado ou não? Essa foi a promessa, a única. Em Cristo Jesus, por meio o quê? Não foi por meio de ordenança, sacrifícios e outra coisa, foi por meio o quê? Do Evangelho. Então nós somos enxertados nesta nova aliança, nessa aliança do amor, da graça, da aliança eterna, não pelas ordenanças das Escrituras, mas pelo Evangelho, pela boa notícia, né? Novo e vivo caminho. Então nós hoje, né, cristãos, em nossa realidade, entendemos que nem somos hebreus, não precisamos viver de ordenanças, rudimentos, sacrifícios de hebreus, e também não podemos viver da ignorância dos gentios, né, dos incircuncisos, porque não somos nenhuma coisa nem outra. Nós, em Cristo Jesus, pela fé, né, nós chegamos a Ele, fomos enxertados, né, e nós reconhecemos o amor da cruz. Então temos o quê? Nós somos nova criatura. Nós temos o quê? Nova natureza, né? Então ele diz aqui, Paulo dizendo para eles, para os efésios, né, para aqueles gentios: isto, portanto, digo no Senhor, né, preste atenção, e testifico, não vivam mais como os gentios, né, que vivem
na sua vaidade do seu próprio entendimento, entende? Então, porque se nós formos falar, não vamos viver de ordenanças de Israel e tudo, e acaba se vivendo o quê? Uma libertinagem, né? Muitos hoje, por não entender a graça de Deus, esse reino eterno, esse novo e vivo caminho, esse evangelho eterno que vivemos, da nossa realidade hoje, né? Porque nós não vivemos Jesus de Nazaré, vivemos Cristo, não é verdade? E nele ele faz o quê? Morada em nós. Nós não buscamos a presença dele, né? Porque ele faz morada em nós, não é verdade? Não esperamos nada, porque em nós ele concluiu, né, a sua palavra e vive em nós. Então, trazendo uma nova natureza em Cristo, né? Isto, portanto, digo. Então nós temos que entender o que a palavra diz, né? Tendo se tornado que eles insensíveis, né? Eles se entregaram à libertinagem, mas nós não. Nós temos o entendimento que, como está lá em Gálatas 5, né? Nós somos apenas livres dos rudimentos de tradição, de ritos, de rituais, de costumes, de sacrifícios, não é verdade? Né? Da ordenança antiga, porque não fizemos parte dela, né? Não transgredimos leis. Entendeu? Me preste atenção. Em Cristo Jesus somos nova criatura, temos nova natureza. Não vivemos como os gentios da ignorância, vivendo em libertinagem. Não, nós vivemos em liberdade. Gálatas 5. Se Cristo nos libertou verdadeiramente, somos livres, né? Nós vivemos o reino eterno. O reino quer dizer governo, de depois da cruz. Não vivemos de rudimentos, sacrifícios, ordenanças, né, das Escrituras. Lá foi para Israel. O Messias realmente apareceu. Então, a promessa, Isaías 61, foi o quê? Libertar os cativos. E ele libertou, não é verdade? Na cruz ele disse, está consumado. Tirou o pecado do mundo, né? João falou, eis aí o Cordeiro. E ele foi o Cordeiro Santo e tirou o pecado do mundo. Romanos 8 diz que não há mais nenhuma condenação, né, para aquele povo, para o povo da fé. Né? Nós somos enxertados, não é verdade? Nessa doutrina do amor da cruz. Então, presta atenção, hein? Se é que de fato ouviram falar, né, dele, né, o Cordeiro que já pagou o preço, e nele foram que instruídos, segundo o que? A verdade em Jesus. João 17. Santifica-os na verdade, Pai. A sua palavra é a verdade. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. E fomos justificados o quê? Pela fé, Efésios 2:8. Né? Um dom que é de Deus. Não havia um justo sequer, nem nos hebreus, nem nos gentios, nem nos gregos, nem aqui para nós, né? Não via. Mas pela fé, pela graça sois salvo. Então Deus justificou. Romanos 5. Entendeu, menina? Presta atenção. Justificou o quê? Pela fé. Então, pela fé, fomos unidos, né? Fomos unidos num só amor. Verdade? Então, de dois povos, circuncisos e incircuncisos, se formou a nação da fé em Cristo depois da cruz. Então, esta é a nossa oração, é o nosso entendimento. Cristo, prosseguimos para o alvo, para essa soberana vocação, que é o amor da cruz, já consumado. Se inscreva, deixe seu like.